Meus amigos, muito boa tarde a todos. Estamos reiniciando nosso estudo no capítulo 2 do nosso livro Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta, que apresentamos a todos esta obra. E os assuntos aqui que iremos conversar sobre eles fazem parte deste livro. Temos a certeza de que muitos ensinamentos os amigos poderão tirar desta obra, agradecendo ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede para aproveitarmos esta chance da divulgação através deste contato, da divulgação dos ensinamentos da Boa Nova e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O título deste nosso segundo capítulo: Os deuses comandam os universos. Pode parecer estranho, mas com o decorrer do nosso estudo, eu tenho certeza que tudo isso será esclarecido dentro da lei, da lógica, da razão e da verdade. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 6, página 127, de uma publicação da LAC, Núcleo Espírita Caminheiros do Bem. Na Gênese, Kardec diz o seguinte: ora, se sabemos que a Terra nada é, ou quase nada, no sistema solar, este nada ou quase nada na Via Láctea, esta nada ou quase nada na universalidade das nebulosas, e esta mesma universalidade muito pouco no meio do imenso infinito, começaremos a compreender o que é o globo terrestre. Todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito de Deus, das leis e do universo, entenda de uma vez por todas que ele, Jesus, se referia ao Deus do nosso planeta, às leis que atuam no nosso planeta, que faz parte do nosso universo. Não esqueçam que o nosso universo
é composto de bilhões e bilhões de planetas, com seus inúmeros sistemas solares, vias lácteas, galáxias, constelações, nebulosas, etc. Todas com suas humanidades. Cada planeta tem um Deus supremo responsável. Assim, até chegarmos ao Deus supremo do nosso universo, tudo obedece a uma infalível hierarquia. Camine com esse raciocínio e não esqueça que existem incontáveis universos materiais e espirituais, cada um com a sua organização hierárquica. E você terá uma ideia do absoluto, eterno e poderosíssima fonte de luz incriada, de cujo âmago partiram e partem todos os universos e tudo o que neles há. Jesus não se referia a esse ser incriado que nos ensinaram, que as religiões nos ensinaram. Um Deus único, criador de tudo e de todos, desconhecido, incriado, eterno, etc. Jesus não se referia a ele quando dizia: eu e o Pai somos um. Ele se referia ao Deus do planeta, Pai dele, Jesus, e nosso Pai. Todo o ensinamento contido nos livros do Antigo e do Novo Testamento, todo o conhecimento adquirido pela humanidade, através dos guias de todos os tempos, tudo o que nos foi transmitido e o que está sendo paulatinamente transmitido pelas falanges espirituais, tudo, absolutamente tudo, se refere ao nosso universo. E lembro mais uma vez, existem incontáveis universos, tanto materiais quanto espirituais. Os ensinamentos de todas as religiões, doutrinas que existiram e existem até hoje, inclusive a doutrina espírita, dizem respeito ao nosso universo somente. Com isso que estou a vos dizer, muitas dúvidas agora se esclarecem, muitas perguntas agora têm respostas, os nossos horizontes se alargam cada vez mais e uma luz mais intensa passa agora a brilhar no nosso ser, no nosso íntimo, na nossa inteligência. Muitas aparentes contradições da Bíblia agora deixam de existir. O seu simbolismo recebe agora um jato de luz mais forte e sinto um fenômeno lindo que ocorre quando uma coisa era antes obscura e agora essa luz veio para nos trazer a compreensão. Viva a luz!
Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, dizia o grande mestre. Atributos que foram colocados para representar Deus, o princípio sem princípio. O eterno, o infinito, o absoluto, o incriado, o desconhecido, o imutável, o imaterial, o único, o todo-poderoso, o soberanamente justo e bom. Quando dizemos Criador de todos os universos, não queremos dizer que Ele, Deus, é quem cria, mas que a energia que dele emana, a energia cósmica universal, é utilizada pelos espíritos construtores que a manipulam para construir tudo que existe. Deus, na realidade, ele não pode construir matéria. Porque Deus é o absoluto. E por ser absoluto, ele não pode se envolver no relativo. Tem quem faça isso, tem quem construa, tem quem cumpra a vontade dele. Deus Supremo, de cada universo tem um Deus Supremo. Cada constelação, agrupamento aparente de estrelas causada pela distância, tem um Deus Supremo. Cada galáxia tem um Deus Supremo. Cada Via Láctea tem um Deus Supremo. Cada sistema solar tem um Deus Supremo. Cada planeta onde existe humanidade tem um Deus Supremo responsável por ele. Eterno? Sim. Infinito? Sim. Absoluto? Sim. Incriado? Não. Pois todos partiram e partem, exteriorizam-se da fonte de energia eterna incriada. Criador do seu universo? Sim. Desconhecido? Sim, com exceção do Deus do nosso planeta Terra. Imutável? Sim. Imaterial? Sim. Único no seu universo? Sim. Poderoso? Sim. Soberanamente justo e bom? Sim. Nome vários para o anônimo. Desculpe. Do livro Ídolos ou Ideal, de Humberto Roden, página 160, segunda edição da editora Alvorada, diz Humberto Roden
nome vários para o anônimo. O eidos, ideia de Platão, a morfê, forma de Aristóteles, o logos, razão, de Heráclito e de João Evangelista, o Brahma dos hindus, o Espírito, a verdade, o Pai de Jesus Cristo, a substância, a natura, naturans de Spinoza, o absoluto, o eterno, o infinito, o universal, o e o todo dos metafísicos, a consciência cósmica dos místicos, a luz, a vida, o amor, o Yahvé da Bíblia, o Tao dos chineses, a alma dos universos, dos iniciados, o ens a si dos escolásticos, o super ser de Plotino, a lei da harmonia de Einstein. Tudo isso e 1000 outros nomes são tentativas de dizer o indizível, de dar nome ao anônimo e inominável, registrado no Ídolos ou Ideal de Huberto Roden. Os deuses se inclinam diante de tua majestade, exaltando as almas daquele que as gerou. E eles te dizem: paz a todas as emanações do Pai inconsciente dos conscientes pais dos deuses. Ó tu, produtor dos seres, nós adoramos as almas que emanam de ti. Tu nos geras, ó desconhecido, e nós te saudamos, adorando cada alma Deus que desce de ti e vive em nós. Registrado no livro Doutrina Secreta, página 486, Sabedoria Antiga, Anne Besant, Record, página 24. Deus Supremo, imaginem um universo. Deus Supremo deste universo. Cristo cósmico são inúmeros neste universo. Deuses supremos das constelações que fazem parte deste universo. Deuses supremos das galáxias que fazem parte deste universo. Deuses supremos que fazem parte das Via-Lácteas desses universos. Deuses supremos dos sistemas solares que fazem parte deste universo. Deus Supremo de cada planeta onde existe humanidade, que fazem parte deste universo. Deus do planeta Terra, Sanat Kumara, ou Melquisedeque, o ancião dos dias. O Cristo cósmico, Maitreya, o Cristo responsável pelo planeta Terra e por sua humanidade, Jesus.
Isto em relação a este exemplo de um universo material. Para falar de um universo em dimensões espirituais, não temos a mínima ideia. Não esqueçamos nunca que existem incontáveis universos, tanto materiais quanto espirituais. Isso é só para dar uma ideia para quem tem condições de captar da grandiosidade da eterna, infinita, absoluta fonte de energia incriada, da qual tudo depende. Sanat Kumara. Vamos ver o que o nosso Carlos Torres Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho, 7º volume, página 49. Vejam o que ele registra. Sanat Kumara, chefe do Supremo Conselho da Fraternidade Branca de Shambhala, Melquisedeque ou Ancião dos Dias. É a ele que Jesus chama de Pai, afirmando ser um com ele. Fraternidade Branca, a hierarquia que se manifesta em Shambhala e que está no planeta Terra, como representante da verdadeira fraternidade branca suprema, existente num planeta da constelação de Sírius, constelação que é o núcleo central da molécula de nosso universo, molécula denominada pelos cientistas de galáxia, da qual nosso sistema solar é simples átomo. Vamos ver o que está escrito no Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20. Melquisedeque abençoa Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Deus Altíssimo que se refere o Antigo Testamento é o Deus do universo. E abençoou-o e disse: Bendito sejas, Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entrega os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque, rei de justiça, adorador do Deus Altíssimo, por ser sacerdote rei de Salém ou Jerusalém, recebeu de Abraão o dízimo de tudo. Em Hebreu 7, ele é apresentado como um tipo de Cristo. Está escrito no dicionário bíblico, página 122. Vamos ver citações do grande Paulo de Tarso, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, diz Paulo: o Cristo como
o Filho de Deus é superior aos anjos? Entre parênteses, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Na Epístola de São João, capítulo 1, versículo 22. Continua Paulo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito muito mais excelente que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo? Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, prestem atenção a isso. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria mais do que a teus companheiros. Eu vou repetir. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Continua Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 6. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno do Cristo. Ora, se Jesus, um Cristo, era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, imaginem que envergadura espiritual era Melquisedeque. Continua Paulo, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, diz Paulo, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente
por interpretação, Rei de Justiça, e depois também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ele está falando de Melquisedeque. Vou repetir: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, continua Paulo, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E muito mais manifesto é ainda, se, à semelhança de Melquisedeque, se levantou outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Aqui ele está falando de Jesus. Paulo de Tarso. Repito, e muito mais manifesto é ainda, se, à semelhança de Melquisedeque, se levantou outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se manifesta: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus ilustres irmãos e amigos, quem disse isso que foi falado acima foi o grande Paulo de Tarso, aquele de quem o próprio Jesus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome. Está em Vida e Atos dos Apóstolos, de Cair Bachútel, Casa Editora Clarim, página 89. E como sofreu esse guerreiro de Jesus, esse bravíssimo divulgador do Evangelho nascente. Um anjo é um espírito que conquistou a situação de pureza. A doutrina espírita, ela nos ensina, logicamente, que os anjos não constituem criação especial de Deus. Negativo. Todos os filhos de Deus atingirão essa situação de anjo um dia, que é o primeiro degrau na escala da pureza. É ali o espírito conquista essa situação de espírito puro. Um anjo é um espírito que conquistou a situação de pureza, ou seja, o Cristo que está nele. Lembram-se, nos nossos vídeos anteriores, nós falamos que aquela centelha que se exterioriza do grande foco de luz incriada, ela se exterioriza tendo no seu âmago um Cristo, que é a perfeição da fonte de onde ele saiu, de onde aquela centelha saiu. O Cristo que está nele, quando o espírito atinge a situação de pureza, o Cristo que está nele explode em luz nele.
ou seja, aquela pureza de todas as virtudes que estão no espírito, se exteriorizam. É uma luz só, porque ele tornou-se um espírito puro. Um anjo é um Cristo. Um anjo é um Cristo. A energia que está nele é a energia divina. Um anjo que é um Cristo pode ir a qualquer parte dos universos, tanto materiais quanto espirituais. Só que o anjo, ele está na posição de mensageiro. É o primeiro degrau na escala angelical. É a posição de anjo. Mais elevado na hierarquia, ele chega à posição de arcanjo, que é um Cristo mais elevado, mais experiente, e assume a responsabilidade de construção e direção de mundos e de humanidades. Então vejam bem, o anjo, apesar dele ser um Cristo, a missão dele é missão de mensageiro. Ele é um espírito puro, mas a missão dele é percorrer os universos, levando as mensagens de seres superiores. Quando esse anjo, vamos dizer assim, progride na escala angelical, ele chega à posição de um arcanjo. O arcanjo, ele é um espírito, ele é um Cristo construtor. Desculpa. Ele é um espírito construtor. Ele constrói mundos e se responsabiliza por humanidades. É o caso de Jesus Cristo. Jesus é um Cristo construtor, porque quem construiu esse planeta Terra aqui foi nosso Senhor Jesus Cristo. Construiu e se responsabilizou e se responsabiliza pela humanidade que aqui existe. Por isso que ele disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então vamos ver aqui a hierarquia aceita por espíritos de alto gabarito dos mundos angélicos, até chegar à situação de um Deus supremo. Inicia-se anjos na escala da pureza, anjos, arcanjos, principados, na ordem hierárquica. Anjos, arcanjos, principados, virtudes, potências e dominações, tronos, querubins e serafins. Esse serafim, o próximo passo dele vai ser a conquista da coroa de um Deus. Veja como a coisa é linda. Veja como a coisa é profunda demais. Cada corpo celeste é o templo de um Deus. E estes deuses são, por sua vez, os templos de Deus. Tudo o que pode nos identificar
com a imensidade do espaço e a estrutura do universo, é útil ao alargamento das ideias, tão restringidas pelas crenças vulgares. Deus cresce a nossos olhos à medida que compreendemos melhor a grandeza de suas obras e a nossa insignificância. Estamos longe, como se vê, da crença implantada pela Gênese mosaica, que faz de nossa pequena terra imperceptível a criação principal de Deus e de seus habitantes o único objeto de sua solicitude. Quem está dizendo isso é Allan Kardec. Na Gênese, capítulo 6, página 133 da LAC. Compreendemos, continua Kardec, compreendemos a vaidade dos homens que creem que tudo foi feito para eles no universo, e daqueles que ousam discutir a existência do Ser Supremo. Esse Ser Supremo é aqui que está o foco da coisa. Não é um Deus único, que muitos confundem. Ser Supremo, como também Jesus se referia, é esse Ser Supremo, Deus que comanda o planeta Terra. Quando as religiões, quando a própria doutrina espírita se manifesta e fala de um Ser Supremo, nós vamos estudar isso no decorrer do nosso estudo desse livro, desses ensinamentos. Nós vamos chegar à conclusão. Esses ensinamentos se referem, quando falam de Deus Supremo, ao Deus Supremo do planeta. Do planeta. Que Jesus falou dele para nós. Meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus. Compreendemos a vaidade dos homens que creem que tudo foi feito para eles no universo, e daqueles que ousam discutir a existência do Ser Supremo. Ousam, dentro de alguns séculos, admirar-nos-emos de que uma religião feita para glorificar a Deus o tenha rebaixado a tão mesquinhas proporções, e que ela tenha repelido, como sendo concepção do espírito do mal, as descobertas que não poderiam senão aumentar nossa admiração pela sua onipotência, iniciando-nos nos mistérios grandiosos da criação. Admirar-nos-emos mais ainda quando soubermos que elas foram repelidas, porque iriam emancipar o espírito dos homens e arrebatar a preponderância àqueles que se diziam representantes de Deus na terra. Quem fala isso é Kardec, no livro A Gênese, capítulo 6, página 133. As grandes verdades são alimento para os espiritualmente adultos, mas podem ser veneno para os espiritualmente imaturos e infantis. Do livro O Homem, de Humberto Roden, página 117. A centelha divina mais o seu Cristo, que se
exteriorizou da fonte de luz incriada, ao percorrer sua estrada evolutiva e se transformar um dia em espírito puro, não retorna à fonte criadora, fonte de luz incriada, mas sim ao Deus Supremo do Universo, onde ele empreendeu toda a sua jornada evolutiva e conquistou a sua posição crística. O Deus do planeta, ou planetas, ou dos universos, não cria a centelha, a mônada, a chama divina, o raio de luz, nem cria os cristos que acompanham essas centelhas, mônadas, etc. Pois eles também, os deuses, são criados, porque eles partem da mesma fonte de energia eterna e criada como qualquer um. Isso nós vamos provar durante toda a trajetória do nosso estudo. Veja a beleza desse ensinamento. Por isso o homem tem duas vidas. O homem tem duas vidas. Uma, a vida espiritual, que é a ligação direta e ininterrupta com a fonte de luz incriada. Por isso que o espírito não morre. Não pode morrer. É ligação direta com a fonte. Ele recebe energia direta da fonte. O corpo morre, porque ele devolve o fluido vital, a energia ao fluido cósmico universal. Duas fontes, dois tipos de vida. A vida espiritual, que é a ligação direta e ininterrupta com a fonte de luz incriada. E a outra, a vida orgânica, derivada, transformação do fluido ou energia cósmica universal. Nós vamos ficar por aqui com uma observação. Se surgiu na mente do caro companheiro uma ideia de politeísmo sobre os ensinamentos que acabamos de assistir, aconselho a mudar seus conhecimentos em relação ao tema, pois os conceitos relacionados acima constituem realidades que muitos ainda não alcançaram. Eu peço a atenção para mostrar mais uma vez o nosso livro Jesus o Cristo não nasceu nem morreu neste planeta. E nós vamos provar isso. Está aqui no nosso estudo, nós vamos provar isso. Eu peço ao coração querido de nossa Mãe Santíssima que brilhe no coração de cada um de vocês, nesse domingo de carnaval, rapidamente, lançar um conselho: não se envolvam com as ilusões dessas festas mundanas. Isso não tem nada a acrescentar na sua vida, absolutamente nada. Não se envolvam com isso. Que Nossa Senhora abençoe o seu coração, a sua família, que os amigos espirituais o protejam de toda maldade humana e espiritual. Seja feliz. Nós temos um Pai que vela por nós e temos um Cristo com um potencial fantástico que torce pela nossa felicidade, além dessa rainha querida que tanto nos ama, nossa Mãe Santíssima. Muito obrigado, caros amigos. Nossa Senhora vos cubra de graças. Sejam felizes e não esqueçam nunca, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Graças a Deus, que assim seja.